Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que a Igreja nos apresenta nesse 23º domingo do tempo comum é o de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Ele está praticamente no coração desse capítulo 18, que é uma homilia, um discurso que Jesus faz à Igreja, o que Jesus espera da Igreja na sua vida comunitária. E é exatamente esse o ponto principal: como viver a nossa fé no âmbito comunitário, numa época em que o individualismo nos fecha cada vez mais em nós mesmos. E nós vamos cada vez mais nos convencendo de que é melhor estar sozinho do que com as pessoas. Esse texto que nós estamos olhando hoje, versículos 15 a 20 do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, trata exatamente da correção fraterna. Quando você está numa igreja, quando você vivencia um momento comunitário de oração, você não escolhe estar ali com aquelas pessoas. A sua fé, como a fé do seu irmão, colocaram vocês juntos ali, naquele encontro. E esse irmão, e Jesus insiste muito na palavra irmão, ele não é simplesmente um membro da igreja, ele é seu irmão, ele é meu irmão. E como um ser humano qualquer, tanto ele, quanto eu, quanto você, podemos pecar, podemos errar. Portanto, primeiro, não há igreja sem vida comunitária. Segundo, não há igreja sem que haja falha humana. Onde está o ser humano, está a possibilidade da falha, do erro, do pecado. Consequentemente, da necessidade da correção. Jesus aqui nos dá passos para essa correção. A primeira tentativa de correção é no campo individual. O meu irmão pecou, eu o chamo a sós e converso com ele, na tentativa de ajudá-lo a ver o seu erro. É um caminho muito particular, eu e ele apenas, para evitar de expor esse irmão a uma humilhação pública na igreja. É possível que ele não acolha a minha tentativa de correção. O que eu devo fazer? O segundo passo que Jesus nos indica é encontrar na comunidade duas pessoas muito sensatas, muito equilibradas, que têm um jeito de falar, para que me ajudem a, numa segunda conversa com esse irmão, ajudá-lo a perceber que ele necessita mudar as suas atitudes. Infelizmente, pode ser que essa segunda tentativa falhe também. Terceiro passo, terceira tentativa de recuperar o irmão. Vamos agora falar com o responsável pela comunidade, o líder espiritual da igreja, que é uma figura de autoridade, mas de autoridade espiritual. Quem sabe esse irmão, diante dessa autoridade espiritual, reconheça a sua falha e reveja as suas atitudes. Infelizmente, segundo Jesus, pode ser que essa pessoa não tenha humildade suficiente para reconhecer seus erros. Então entra aí o remédio amargo. Depois desses 3 passos, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Não esqueçamos que o Evangelho de Mateus é o Evangelho judaico, escrito para uma maioria de judeus na igreja, e para o judeu, o pagão ou o pecador público é alguém com quem ele não tem contato. Portanto, Jesus está dizendo aqui que o remédio amargo para esse irmão que passou por um processo longo, sofrido de tentativa de convencimento do seu erro, agora o remédio amargo, e ele não acolheu nenhuma dessas correções, ele deve ser posto à parte. Ele deve sofrer uma separação temporária, na esperança de que isso doa
na sua consciência, no seu coração, e ele então, bebendo desse remédio amargo da separação obrigatória, enfim, caia em si, reconheça o seu erro e volte. E aí Jesus termina esse evangelho nos falando de que tudo isso, todo esse processo importantíssimo de correção fraterna deve ser acompanhado da oração. E ele diz então, se 2 de vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Não esqueçamos de que no versículo 14 desse capítulo 18, Jesus havia afirmado, o Pai que está no céu não quer que se perca nenhum desses pequeninos que são fracos na fé. É a esse Pai que não deseja que ninguém se perca na igreja, na comunidade, que nós nos unimos com os outros irmãos para orar pela conversão do irmão que está errando. Tudo isso em vista de recuperá-lo para Deus e mantê-lo no caminho da fé. Enfim, aqui está a grande promessa de Jesus, voltando ao início dessa reflexão. Se há sim uma grande tentação hoje de cada um viver a sua fé de modo individual, não comunitário, para evitar conflitos, para evitar decepções humanas, Jesus termina o Evangelho dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Tomemos cuidado. A religião para Jesus é religar. Eu não me religo a Deus sem me religar ao meu irmão. Então, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde houver vida comunitária, em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, Ele estará ali, naquela comunidade. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, que nos conquistou a todos para si na cruz e seu Filho Jesus Cristo, e que não deseja que ninguém se perca, e que exatamente por isso a igreja é um lugar onde às vezes será necessário um processo sofrido, lento, doloroso de correção fraterna, mas isso sempre em vista de recuperar o irmão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.